Buenos días, buenas tardes. Bienvenido al webinário hoje de Lubrizol. Vamos falar da eficiência energética através de fluidos hidráulicos. Mi nombre es Patrícia Nolasco e eu serei a moderadora da discussão de hoje. Antes de começar, me gostaria de fazer alguns comentários e considerações para que compreenda como se executará este webinar. O áudio está silenciado para todos os participantes. Se tem alguma pergunta, pode enviá-las mediante a função de perguntas e respostas de Webex. Estes devem estar no painel direito da pantalla. É importante saber que você só verá suas próprias perguntas. Eu vou responder em uma sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. É possível que eu combine perguntas similares. A importância é responder o máximo de perguntas dentro do tempo do webinar. A apresentação de hoje está programada para durar de 30 a 40 minutos. E uma cópia da apresentação em PDF e também a gravação estarão disponíveis a você para sua descarga posterior. Me gostaria agora de chamar sua atenção sobre a seguinte declaração antimonopólio. O webinário de hoje está sendo apresentado por Lubrizol com o propósito de proporcionar informações e conhecimentos sobre os mercados, aplicações e onde se utilizam nossos produtos. Isto pode incluir como estão cambiando o rendimento e os requisitos do usuário final para estes produtos. Também como se comportam os produtos frente aos requisitos atuais ou futuros que ainda não se han formalizados em especificações de rendimento. Como alguns participantes deste webinário podem ser competidores uns dos outros, levaremos a cabo este webinário em estricto cumprimento das leis antimonopólio e de competência. Por esta razão, os temas sensíveis à competência, alguns de eles que se mostram em la pantalla acá, não se podem ser discutidos em nenhum momento e não se harão perguntas que se relacionem com estes temas mostrados acá. Momento de segurança. Em Lubrizol, a segurança é nossa prioridade número 1. E começamos cada reunião compartilhando um momento de segurança. Isto nos traz a oportunidade de discutir e reflexionar sobre temas que podem ajudar a garantizar que todos estemos com práticas seguras. Hoje, nos gostaria de falar sobre a importância do check-up médico preventivo. Este check-up tem como objetivo conhecer mais sobre o estado físico e de saúde de uma pessoa. Pero a natureza humana é normalmente mais reativa e esperamos sempre um problema de saúde para ir ao doutor. Alguns motivos são como, estamos nos sentindo saudáveis, não temos tempo, vamos somente quando pensa que é necessário, ou quando tengamos algum problema de seguro ou dinheiro. Pero en estes tempos de pandemia, olvidemos também da importância de manter exames e idas ao médico, para o doutor, de forma periódica para vigilar nossa saúde para outras enfermidades. Por meio de um check-up médico preventivo, podemos estabelecer um diagnóstico, aun quando não se han dado nenhum sintoma, e detectar fatores que ponham em risco sua saúde. Também em caso de apresentar alguma enfermidade crônico-degenerativa, como diabetes, hipertensão, câncer, entre outros. Importante quando temos permitir encontrar um tratamento eficaz e evitar um problema antes que se convierta em algo maior. Não há momento ideal para começar a monitorar o funcionamento de nossos organismos. O check-up médico prevenido pode ser realizado a qualquer idade. Então, não olvide de fazer tu check-up preventivo. Agora me gostaria de apresentar a nosso orador de hoje.
Roberto Saruz, con maestría en procesos industriales del Instituto de Investigación Tecnológica de São Paulo y ingeniero químico graduado de la Universidad de Río de Janeiro. Trabajó durante 30 años en el segmento industrial de una importante empresa de fabricación de lubricantes a nivel mundial. Comenzó su carrera en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Posteriormente, dirigió las áreas de marketing y tecnología, ingeniería de aplicaciones, servicios técnicos y desarrollo de nuevos negocios. Durante los últimos 4 años, ocupa el cargo de gerente de negocios para el segmento industrial de la América Latina en Lubrizol Aditivos. Y ahora la palabra está con Roberto. Gracias, Patricia. Espero que todos me escuchen muy bien. Buenos días a todos. Estamos acá, como dice Patricia, para hablar sobre un tema muy importante que es los aceites hidráulicos, que son uno de los componentes más importantes de todas las máquinas industriales que existen en el mundo. Y más específicamente vamos a hablar sobre los aceites hidráulicos de alta eficiencia. Aceites hidráulicos que podem ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica, reduzir o consumo de combustíveis, como diésel, em algumas aplicações, pode ajudar a estender o período de câmbio de aceite, lubricante, de aceite hidráulico, então ter um prazo mais largo de utilização. E, claro, também ter uma produtividade mais alta de equipamento. Então, todos esses benefícios nós vamos falar mais adelante de como Lubrizol desenvolveu esta formulação, essa composição, esse estudo, e também vamos compartilhar detalhes de como fazer a mensuração e compartilhar essa mensuração com dados tangíveis para vocês aplicarem isso com os usuários finais, ok? Os usuários finais de los aceites hidráulicos. O seminário se cumpre de 6 grandes partes. Eu vou começar com o mercado hidráulico, do ponto de vista do fabricante de aceite hidráulico e do ponto de vista do usuário de aceite hidráulico. Depois, uma parte mais técnica, onde vou falar sobre o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de Lubrizol. Um terceiro tema será os polímeros, como fazer a escolha correta do polímero adequado para obter eficiência energética. Vamos compartilhar dados de pruebas de campo em equipamentos móveis e equipamentos estacionários. E, ao final, um resumo general sobre qual é a solução de Lubrizol para este tema. Bueno, como disse, vou começar sobre o tema da indústria. E mais do que indústria, vivemos hoje momento em todo o mundo muito desafiante. E não é distinto para a indústria. É grande desafio para a indústria cambiar a forma de actuar e buscar forma de garantizar seu futuro, sua ganância, seu desenvolvimento. E creemos que grandes desafios podem trazer grandes oportunidades. Se buscarmos revisar conceitos antigos, conceitos muitas vezes que estão firmados há muitos anos, mas já não são realmente válidos nesse momento, e trazer factos novos que podem trazer a oportunidade de diferenciação, especialmente em uma área como os aceites hidráulicos, que, como disse ao princípio, são tipo de lubricante que se utiliza em muitos maquinários. Então, depois de discutir este tema com muitos fabricantes de aceites hidráulicos, Lubrizol chegou à conclusão que existem 3 pontos claves que são muito importantes para vocês que são uma companhia que nesse momento está buscando cambiar os desafios em oportunidade. O primeiro ponto muito importante é manter o enfoque de usuário final, focado quais são as necessidades do usuário final.
E eu vou dizer aqui de maneira muito transparente que muitas vezes as pessoas dizem que o aceite hidráulico é um commodity, apenas por preço e não tem grande valor. Isso é um conceito antigo e não é realidade. O aceite hidráulico é o sangue da máquina. Se o sangue da máquina não está a funcionar bem, é como o sangue de nosso corpo que não está a funcionar bem, nós vamos ter consequências de isto, não? Então, existe, claro, pessoas dentro da indústria que têm uma preocupação, uma visão clara de que os aceites hidráulicos podem ajudar a trazer eficiência para a operação dos equipos, pode ter a extensão de prazo de uso do aceite lubricante, então vamos falar sobre esse tema mais adelante. Pode garantizar durabilidade dos equipos, muitos equipos são muito caros, um valor muito elevado, ninguém quer cambiar um equipamento em agricultura ou equipamento em mineria a cada 3, 4 anos, então é importante garantizar que o equipamento vai ter uma longa durabilidade. E também o mantenimento. Mantenimentos não planeados sempre são um mantenimento problemático que vai trazer incremento de custos. E não queremos que os nossos clientes tenham incremento de custo. O segundo ponto crucial é ter uma marca forte, não? Como fortalecer a marca. E fortalecimento de marca passa por um tema muito importante que é a diferenciação. Como trazer diferenciação, como trazer novidade, como trazer formas do cliente buscar reduzir o custo fijo, o custo total, manejar seus equipos de maneira mais eficiente. Eles aceite hidráulico pode ajudar muitíssimo nisso. E dessa forma, vocês podem ter um incremento de profitabilidade e rentabilidade em seus negócios. E mais importante que isso, incremento de profitabilidade em seus negócios, incremento de profitabilidade nos negócios de seus clientes. Sim, tem que ser um gana-gana. Se não é um gana-gana, se vocês não ganham dinheiro com aceite hidráulico, se seus clientes não ganham dinheiro com aceite hidráulico, não é uma vantagem. Então, é necessário desenvolver realmente ofertas de valor, produtos robustos que realmente podem trazer vantagem competitiva ao mercado. O próximo ponto são a visão clave para os usuários de aceite hidráulico. Há 3 pontos cruciais que podem mover a decisão de um cliente para comprar um aceite hidráulico. E eu não vou falar de preço mais uma vez, porque como disse antes, o preço todos podem ter, mas o preço vai deixar a ganância muito pequena. Eu vou falar de temas onde podemos ter uma influência muito grande em garantizar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade. São 3 temas muito importantes. Eu vou começar muito rapidamente, vamos falar adelante em detalhes sobre cada um de eles, mas vou começar com a profitabilidade. Claro que a profitabilidade, o primeiro ponto que chama atenção é como buscamos reduzir o downtime, as paradas não programadas, não planeadas dos equipos, redução de mantenimento. Pero se buscamos um segmento, por exemplo, de mineria, eu vou fazer muitos exemplos com mineria, porque mineria é um segmento onde a Latinoamérica tem uma fortaleza muito grande. A Latinoamérica é um grande produtor de minério de hierro, cobreados, metais nobres. Então, vocês sabem que a mineria é muito importante para a Latinoamérica, a fortaleza econômica da Latinoamérica. E grande parte do custo que existe na mineria é o consumo de combustíveis. Se podemos actuar através de um aceite hidráulico de alta eficiência para baixar o custo ou o consumo de aceite de diesel, isso sem dúvida tem um impacto muito significativo. E não sei se todos conhecem, mas uma informação muito importante. Uma pala cargadora, por exemplo, de qualquer fabricante, de 100% de consumo de diesel, mais de 60% do consumo é para mover o sistema hidráulico. Mais de 60% é para mover o sistema hidráulico. E por que ocorre isso? Exatamente porque o sistema hidráulico é onde move hacia a força para cargar o peso, cargar o minério. Então, é onde está grande parte do consumo de diesel acionado pelo motor e para mover o sistema hidráulico.
Os outros 30, 40% são para mover o equipamento de uma parte para outra, mas grande parte é exatamente do sistema hidráulico. Então, podemos influenciar fortemente a rentabilidade com um produto com eficiência energética que traga redução de consumo de combustíveis. O segundo ponto é a produtividade, ou seja, ter um equipamento produzindo mais tempo e com mais eficiência. E aqui queria fazer um comentário adicional. Como disse ao princípio, há pouco tempo, Latinoamérica tem no seu DNA uma fortaleza muito grande de mineria, ok? E grande parte da mineria de Latinoamérica é exportada para muitos países asiáticos. E o que ocorre é que a logística é muito importante, o custo logístico é muito importante. E as empresas de Latinoamérica vão competir no custo logístico com empresas na Austrália, empresas na África do Sul, onde estão mais cerca do mercado asiático, onde a logística tem um custo mais baixo. Então, esta competição, do ponto de vista logístico, é muito difícil. Então, creemos muito fortemente que a grande fortaleza de Latinoamérica é buscar bajar o custo fijo de produção, porque a logística chegou ao limite, é muito difícil. Então, se podemos bajar o custo fijo de produção, garantizar que o equipamento vai produzir mais quantidade, o custo unitário do minério para esta companhia, pode ser de Brasil, de Chile, de México, de Peru, não importa, vai ser mais baixo e eles vão ter mais competitividade no mercado internacional. Então, este tema de produtividade é muito importante. O terceiro tema também é extremamente importante, é a sustentabilidade. Nenhuma companhia terá êxito no futuro se não tiver na missão, na visão da companhia, termos produtos que podem trazer sustentabilidade. E produtos hidráulicos de alta eficiência podem ajudar a redução de emissões, ajudar na sustentabilidade. Então, vamos seguir adelante. Depois dessa breve introdução sobre a situação de mercado e como podemos impactar este mercado de maneira positiva com ideias inovadoras ou ideias que podemos mensurar de maneira prática e compartilhar com nossos clientes. Queria, então, compartilhar com vocês a trajetória de Lubrizol ao longo de muitos anos para desenvolver estes fluidos de alta eficiência. Basicamente, este estudo, essa trajetória, ocorreu em 4 etapas. Uma etapa de laboratório, onde buscamos a melhor combinação de aceite básico, aditivos, componentes e polímeros para chegar à melhor eficiência do aceite hidráulico. Okay? E é muito importante fazer muitos estudos no laboratório para ter uma visão clara e não estar preso a mitos do passado, como disse ao princípio. Então, por exemplo, um mito do passado é que basta ter um produto multigrado, um aceite multigrado com polímero, e se cambia de monogrado para multigrado, esse produto vai ter um benefício, vai trazer eficiência energética. Isso não é 100% verdade, vamos compartilhar com vocês muitos dados sobre isso. É muito importante ter estabilidade de desempenho. Não queremos um aceite hidráulico que tenha um alto índice de viscosidade por um mês, um equipamento bastante robusto de Komatsu, Caterpillar ou qualquer outro, falando ainda de mineria, e depois de 1 ou 2 meses, por cisalo do polímero, o aceite não está mais desempenhando, não está extraindo vantagem. Então, esse estudo inicial de Lubrizol foi exatamente para buscar a correta combinação de los componentes para lograr êxito. Não somente inicial, pero a largo prazo. ¿Okay? O segundo passo é validar os estudos de laboratório em provas ainda de campo, em laboratório, pero pruebas onde hacemos uso de simuladores para o sistema hidráulico, onde podemos evaluar de uma forma muito similar ao que ocorre no campo, como vai o desempenho das formulações que desenvolvemos acá. Então, essa segunda etapa é muito importante. Depois disso, partimos para um ensaio em um equipamento real, ok?
pero esse equipamento sob condições climáticas, controle de temperatura, controle monitorado por computadores, exatamente para monitorarmos se os dados que concluímos antes se estão validados no equipamento real. Ok? E hacemos todo esse controle por computadores exatamente para excluir ao máximo dos fatores externos e enfocarmos o sistema hidráulico no equipo. E, ao final, uma prova de campo, uma prova real, sem tantos controles ou tendo menos controles, uma prova mais cerca da realidade que temos no mundo, ok? E hacemos essa prova em um equipo móvel e também em um equipo estacionário, que vou falar mais adelante, que seria uma ejectora de plástico, ok? Bueno, vou começar então com os estudos de laboratório. O primeiro ponto importante era buscar como reduzir a fricção, porque a redução de fricção ajuda a ter redução de desgaste em los componentes e ter mais largo prazo de utilização do aceite e também mais largo prazo de manutenção, tempo investido em manutenção. Então, Lubrizol investigou durante muito tempo su portfólio de aditivos e mais especificamente su portfólio de polímeros, buscando qual seria a combinação que poderia trazer o menor nível de tração, coeficiente de tração ou coeficiente de fricção, podemos dizer de outra forma acá. E teremos distintos polímeros e produtos de mercado que comparamos um equipamento de laboratório pequeno, mini traction machine, que exatamente se utiliza pequenos volumes, pero calcula de maneira extremamente científica o coeficiente de fricção das moléculas e chegamos à conclusão que existem polímeros com diferentes performances. Ok? Lubrizol tem em seu portfólio polímeros de vários tipos, diferentes moléculas, estruturas de moléculas, e comparamos todos eles e comparamos também com outros polímeros de mercado. E concluímos que existe uma eficiência importante em redução de tração entre metal-metal, que temos que reduzir ao máximo, pero também redução do que chamamos de tração fluida, que é como seria a fricção entre as moléculas de la formulação. Por exemplo, os polímeros podem ter uma fricção entre eles e isso ter impacto no desempenho a largo prazo de lubricante. Então, se queremos buscar um polímero que tenha uma mais baixa fricção fluida, para exatamente buscar este nível máximo de desempenho. E chegamos à conclusão que Lubrizol possui em seu portfólio um polímero diferenciado, é um polímero exclusivo de Lubrizol, que se chama Lucant. Aqui a viscosidade é HC 2000, o tipo HC 2000, que é um polímero que tem muitas vantagens. Tem um filme lubricante bastante resistente a cisalho, a fricção. É um filme bastante resistente a cisalho, então se mantém a propriedade ao longo do tempo. Isso ajuda a reduzir a temperatura de operação dos equipamentos hidráulicos. Isso ajuda, consequentemente, a redução de consumo de energia, consumo de combustível e tudo mais. E, claro, consequência de tudo isso, o consumo de aceite também se queda melhor estendido em mais largo prazo de utilização do aceite. Não? Então, depois que chegamos à conclusão que o Lucante nos pareceu o polímero mais potencial para desenvolver esse tipo de desenvolvimento, fomos mais profundo na investigação sobre esse tema e comparamos uma formulação de Lucante, um produto multiviscoso com Lucante, com um produto que tem aprovação Parque Denison RTF0, um produto de mercado, e chegamos à conclusão que esta formulação com Lucante teria 9% mais baixo o coeficiente de fricção, coeficiente de tração. Isso foi um resultado muito importante, um resultado que nos deixou muito alegres, muito contentos, porque parece que estávamos indo na direção correta. Pero, como disse ao princípio, ter uma mais baixa redução de tração não é simplesmente o ponto principal. Temos que manter esse desempenho por largo prazo. Então, hacemos uma prova de estabilidade ao cisalho, uma prova KRL por 100 horas, é uma prova muito severa,
y comparamos los dos mismos fluidos y llegamos a conclusión que este fluido logró 49% más bajo el nivel de desgaste o nivel de pérdida de viscosidad con la formulación Lucante. Entonces, es una formulación que tiene menor tracción metal-metal y tracción interna del fluido y también una estabilidad a largo plazo, ¿no? Muy interesante. Segundo punto, para exatamente validar o que estou comentando, é que os OEMs estão cambiando cada vez mais seus requerimentos para produtos de largo tempo de utilização. Eles fazem inversão para ter equipamentos mais modernos, equipamentos que têm durabilidade e carregam cargas mais grandes, não? E, então, dados históricos de Caterpillar, Volvo, Komatsu, teríamos como que 2.000 horas de período de câmbio de aceite. Hoje em dia, falamos de períodos entre 3 e 6.000 horas, e existem muitos estudos que os OEMs vão cambiar para intervalos de câmbios de mais de 8.000 horas. Ora, claramente necessitamos ter um aceite muito robusto para ajudar a chegar a esses níveis de longevidade do fluido, do aceite hidráulico, e ajudar a redução de custo total da operação, porque aqui tem um impacto direto no TCO de operação desses equipos. Bueno, como disse, depois de fazer esses ensaios de laboratório e chegar à conclusão que Lucante nos parecia ser um polímero muito promissor, fazemos algumas provas em laboratório. Começamos com uma prova muito simples. Escolhemos uma bomba Vickers, que é uma bomba bastante conhecida, e ponemos um aceite com polímero polimetacrilato. Por que polimetacrilato? Porque sabemos que o Lubrizol fornece no mercado polímeros para o mercado e sabemos que polimetacrilato é o tipo de polímero mais habitual para engrenagem, para aceites hidráulicos e tudo mais. Então, comparamos com o benchmark de mercado, que é polimetacrilato, com a base Lucante. E pode mirar com as imagens que claramente a base Lucante tem uma redução de temperatura muito significativa. Exatamente por o tema de tração que comentei antes. Tração, redução de coeficiente de fricção, que temos tanto metal-metal, separação de contato metal-metal, mas também um fluxo mais simples, mais tranquilo em sistema hidráulico, com menos tensão, com menos tração fluida. Então, aqui uma prova clara de como o Lucante pode ajudar na redução de temperatura. Vamos adelante nessas investigações e usamos então um equipamento, chamamos de Energy Efficient Rig, que é um equipamento exclusivo de Lubrizol, desenvolvido por Lubrizol, uma inversão de muitos milhões de dólares, para exatamente comparar como é o funcionamento de um sistema hidráulico muito similar ao equipamento móvel, pero fazendo isso em laboratório, fazendo isso dentro dos Estados Unidos, laboratório de Lubrizol, ok? Então, simulamos todas as partes que temos em um sistema hidráulico, como, por exemplo, as bombas, os motores, as linhas e tudo mais. E chegamos a uma conclusão muito interessante. Existe um mito no mercado de que o componente principal de um sistema hidráulico é a bomba, que a bomba é o principal e que é grande responsável pela perda de eficiência no sistema hidráulico. Em la investigação que hacemos exatamente nesse equipamento acá, chegamos a uma conclusão muito interessante, que a bomba tem, está em azul, tem impacto, mas existem outros componentes que têm um impacto muito mais relevante, como as linhas, as válvulas, os filtros. O impacto desses componentes na perda de eficiência é muito mais significativa. Então, fazemos nesse equipamento de Lubrizol exclusivo, esse Energy Efficient Rig, uma comparação de PMA e a base Lucante, hidráulico com Lucante, e chegamos em diferentes variações de temperatura, uma eficiência entre 4% e 6% superior para Lucante. Então, nesse momento da investigação, estava muito claro para nós que Lucante seria realmente uma escolha correta para o principal polímero para trazer eficiência energética para o usuário final. Pero en la cabeza de los PhD de Lubrizol, los expertos de Lubrizol, y creo en la cabeza de muchos de ustedes también, debe estar una duda, ¿por qué Lucante
de tão diferenciado? O que existe de tão diferenciado em Lucante? Então, fomos buscar as respostas a essas perguntas. Uma universidade, um trabalho de desenvolvimento externo, onde recrutamos uma universidade independente de Londres, exatamente para fazer uma comparação entre os polímeros e buscar uma explicação. ¿Por qué Lucante es mejor do que un PMA, un OCP o cualquier otro tipo de polímero, ¿no? Y bueno, la universidad desarrolló un equipamiento que tiene acá una imagen del equipamiento a la derecha y aquí una simulación, un diseño de cómo funciona el equipamiento que se llama PIV, Particle Image Velocimetry. Básicamente es un equipamiento con una tubería, una línea de tubos hidráulicos, donde se acrescenta particulados o partículas muy pequeñas mezcladas al aceite y por un laser óptico mensuramos cuál es el comportamiento de estos particulados dentro del flujo del sistema hidráulico en la tubería. ¿Okay? Entonces, las partículas nos ayudan a comprender cómo es el flujo del sistema del aceite hidráulico dentro de la tubulación. Y con eso llegamos a un gráfico de vórtex ao longo da tuberia, onde podemos entender claramente os pontos onde existe mais perda de energia, onde existe menos perda de energia, onde existe mais emissão de calor. Então, é um estudo bastante científico e bastante aprofundado. E a conclusão, traindo de uma maneira muito simples e didática, isso é um estudo que levou muitos meses, é bastante complexo, pero trayendo de uma forma muito didática para vocês, a conclusão é que existem dois grandes fluxos de um sistema hidráulico. O fluxo primário, que é o fluxo da direção do sistema hidráulico. E existem outros que chamamos de fluxo secundário. Esse fluxo secundário causa muita turbulência dentro do sistema hidráulico. E estes fluxos secundários são os grandes responsáveis pela perda de eficiência dentro da tuberia. É muito impactado pelos filtros e a geometria do sistema hidráulico. Então, você pode perguntar, pero será que eu tenho em sistema hidráulico tantos fluxos secundários? Será que existe isso? Bueno, se eu vou compartilhar com vocês algumas imagens apenas de um sistema hidráulico, fica muito claro que existe claramente muitos cambios de ângulos na tuberia de um sistema hidráulico, em válvulas, filtros, cambios de la linha. Então, os fluxos secundários estão presentes em quase todo o sistema hidráulico. Então, eles são responsáveis por grande parte da perda de eficiência para todos os polímeros e para todos os sistemas hidráulicos, mesmo os monogrados, ok? Então, vamos entender que a comparação que hacemos na universidade, qual foi o resultado final depois dessa investigação? Chegamos à conclusão que o gráfico de vórtex, que comentei ao princípio, que comparando diferentes formulações, chegamos à conclusão que a base de Lucante teria uma redução de 10% da magnitude, ou seja, a intensidade dos fluxos secundários. E, segundo ponto, 18%, aqui faltou percentagem, 18% de redução da área de fluxos secundários. Então, é um benefício doble. Redução de intensidade, ou magnitude, de força em vórtex, de perda de eficiência. E, segundo, redução de 18% na área que existe de fluxos secundários. Então, esse doble essa vantagem doble que existem com a base Lucante é a explicação porque esse tipo de polímero desenvolve uma eficiência superior comparado a outros tipos de polímeros que, por exemplo, o Lubrizol tem em seu portfólio. Não estamos dizendo que não temos PMA ou OCP, outro tipo de polímero, pero não tem o mesmo desempenho, não podem trazer tanta vantagem competitiva para vocês no mercado. Okay? Bueno, com todos esses resultados que obtivemos até agora, validados pela uma universidade independente, validados pelos ensaios de Lubrizol, de muitos anos de pesquisa e inversão que hacemos, partimos então para ensaios de campo, ensaios práticos com equipamentos reais, e buscamos a princípio
fazer isso com um equipamento Caterpillar, um equipamento com carregadores delanteiros e traseiros, donde mensuramos o flujo do aceite hidráulico, comparamos muitos dados do flujo do aceite hidráulico em diferentes níveis de operação desse equipamento, ok? E também a potência do sistema hidráulico ao largo de utilização. Então, coletamos uma carga muito alta de dados. Uma carga muito alta de dados em condições diversas, em ambiente aberto e também em ambiente cerrado. Acá é uma sala cerrada com controle de temperatura, um ambiente com controle de temperatura, exatamente para extrair o máximo possíveis interferentes que poderiam mascarar ou fazer que a comparação entre o aceite convencional, aceite HF0 de mercado, aceite com polimetacrilato e lucante, a comparação não fosse perfeita, não? Então, hacemos todos esses estudos com computadores que são acá, mensurando dados de eficiência em ambiente cerrado, em condições diversas, com carga apenas na parte dianteira, carga traseira, sem nenhuma carga, sistema misto carregando adelante e atrás, e chegamos a uma redução de 3,8% como dado médio de redução de combustíveis. Esse dado de 3,8%, eu posso dizer a você que é um dado excepcional, maravilhoso para qualquer indústria de mineria. Se disse a uma indústria de mineria que eu vou reduzir 3,8% do consumo de diesel ao fim do ano, hace uma conta muito simples e pode claramente estimar o benefício que isso pode trazer, ok? Então, essa prova demonstrou de forma clara que existe potencial para produtos multiviscosos desenvolvidos com o polímero correto para trazer eficiência energética. Pero sempre existe uma dúvida. Bueno, acá hacemos em laboratório, em simuladores, ou acá hacemos um equipamento real, pero sob condições controladas. E quando passamos para uma situação de campo, uma situação real, onde não temos tanto controle, é mais difícil ter esse tipo de controle. Então, partimos então para a prova de campo final, não? Realizamos com o equipamento Caterpillar nos Estados Unidos em 2 períodos, um período de inverno e um período de verano. Empezamos com aceite convencional, que era o benchmark, o produto base para obter dados iniciais. Depois cambiamos para o aceite multiviscoso com lucante. Trabalhamos por 120 horas e depois volvemos a aceite convencional por mais 120 horas. Então, são 3 ciclos de trabalho exatamente para poder evaluar como foi o comportamento ao largo do tempo com esse produto diferenciado. E a conclusão, de forma resumida, foi que chegamos a um desempenho durante o período de inverno de até 2,7% de redução de consumo de combustível. Então, é mais baixo do que 3,8%, que foi sob condições muito controladas, mas ainda é bastante significativo, 2,7% de redução de consumo de combustível. E por que? Uma pergunta que pode surgir: por que durante inverno o resultado é mais impactante do que o verano? Bueno, a explicação simples é que a temperatura externa tem influência na operação do equipo, não? O equipo trabalha a temperatura entre 70 e 80 graus, o sistema hidráulico está circulando em temperatura muito alta, a temperatura externa pode estar a 10 graus, por exemplo, ou menos 20 ou 0 graus. Então, esse câmbio de temperatura maximiza, potencializa o efeito do polímero para optimizar o filme lubricante e manter uma melhor eficiência de operação do sistema hidráulico. Vai reduzir a taxa de fricção e vai manter a redução de consumo de combustível, porque o sistema hidráulico vai funcionar de uma maneira mais adequada, mais correta, não? Para verano, o impacto é menor, porque a variação de temperatura é menos sencilla, pero ainda 1,4%, se comparamos todo o volume, e se há algum de vocês que trabalha com contato indústria de mineria, deve saber qual é o volume de diesel que eles compram ao ano.
é um volume assombroso, é um volume extraordinário. E uma redução de 1,4, sem dúvida, pode ajudar muitíssimo no cálculo de TCO, pode ajudar muitíssimo a aumento de rentabilidade, a redução do custo fijo de la operação. ¿Okay? Bueno, então, com esses dados, Lubrizol buscou fazer uma tradução. Como traduzir essa porcentagem 2,7%, por exemplo, em dados reais, em números que poderiam ajudar vocês a ter uma conversa com dados tangíveis com a indústria final, a indústria, por exemplo, de mineria, que estou tomando como exemplo, não? Então, em termos de rentabilidade, em nossa calculadora, ligamos a uma redução de pelo menos $42.000 ao ano de redução de consumo de combustível. Em termos de produtividade, 355 mil toneladas a mais de produção. Mira, como comentei antes, como importante é incrementar a produção com o mesmo equipamento, exatamente para extrair o máximo do equipamento e baixar o custo fijo, fazer que a companhia tenha mais ganância e tenha mais condições de competir no mercado global. Em termos de sustentabilidade, um pouco mais de 100 toneladas ao ano de redução de emissão de dióxido de carbono. Então, são resultados muito impactantes, consequência da conclusão desta prova, da trajetória de Lubrizol, fazendo essa comparação de dados com hidráulico de alta eficiência. Estes resultados nos quedaram tão impactados com os números que decidimos fazer uma segunda prova com um equipamento estacionário, um outro tipo de condição. Escolhemos fazer isso com uma injetora de plástico. E por que a injetora de plástico? Porque o sistema hidráulico é como um coração que está a bombear, e o bombeo do sistema hidráulico é exatamente a pulsação para produzir as botellas de plástico, não? As peças de plástico, que pode ser uma peça para botella de plástico, pode ser uma peça para a indústria automotriz, uma peça de plástico para um frontal de um carro. Então, distintas aplicações, pero o principal é que aceite hidráulico tem muita influência. Hacemos a mesma forma, começamos com o aceite original, um ISO 46 monogrado, que é como a indústria pratica hoje. Cambiamos para um aceite de alta eficiência e depois volvemos para aceite monogrado. Então, temos um incremento de produtividade de pouco mais de 30%, que é extremamente importante para a indústria, para exatamente baixar os custos fijos. E do ponto de vista de redução de consumo de energia, aqui é diretamente consumo de energia, porque muitos desses maquinários e injetoras, eles possuem um equipo para mensurar o kilowatt. Equipamentos mais modernos têm como mensurar o kilowatt-hora do equipo. Então, chegamos à conclusão que hoje ocorreu uma redução de 8,5% de redução de consumo de energia. Então, traindo para dados práticos, usando nossa calculadora, agora um pouco distinta para equipamentos estacionários, temos uma redução de cerca de quase $100.000 de redução de consumo de energia, uma redução ou um incremento de produção, nesse caso, de quase 570 mil peças. Isso é muito importante porque essas empresas injetoras participam de muitos RFQ, muitas tiendas para fornecer por mais baixo preço para a indústria final. Então, é importante que eles tenham uma redução de custo fijo de produção, em sua produção, e também um largo nível de redução de emissões de dióxido de carbono também, o que comprova a sustentabilidade desse tipo de formulação também para sistemas estacionários. Então, um resumo geral de los estudos de la trayectoria de Lubrizol para esse desenvolvimento, chegamos à conclusão que em sistemas estacionários podemos chegar até 8,5% e em sistemas móveis até 2,7% de redução de consumo de combustíveis. Este é um número final, um número aproximado que queremos compartilhar com vocês. Então, a solução final de Lubrizol para trazer para vocês esse benefício é, na verdade, uma combinação
de um aditivo que é bastante conhecido, creio, por todos, o aditivo 5703. Eu não vou perder tempo comentando sobre a vantagem, os benefícios dele, porque é muito conhecido, um aditivo de alto desempenho, pero a combinação de ele com a base correta, a base polimérica correta, que é Lucante, pode trazer essa combinação, uma solução optimizada que pode trazer benefícios excepcionais para a eficiência energética de muitos equipamentos. E como isso ocorre? Em resumo, primeiramente, a base Lucante tem uma estabilidade ao cisalho muito alta. Então, não é um produto que se começa de uma forma, depois de 6 meses está completamente distinto. Vai haver um cisalho, pero um cisalho muito pequeno. Segundo ponto, conversamos sobre a tração fluida e a tração metal-metal, a fricção. Então, é um polímero que ajuda a baixar muito a tração e isso ajuda a reduzir o desgaste no equipamento e ajuda a ter fluxo. Por uma redução de tração fluida, ajuda a ter um fluxo mais optimizado dentro da tuberia, exatamente por uma menor presença de los fluxos secundários que comentamos, que foi a consequência do estudo da Universidade de Londres. Esses 3 pontos juntos ajudam ao sistema hidráulico a ter uma resposta mais eficiente. Resposta mais eficiente tem como consequência final incremento de produtividade e redução de consumo de combustível, redução de consumo de energia. Então, essa é a solução que temos para compartilhar com vocês para equipamentos móveis e estacionários. Hablamos aqui muito para a simplificação em mercado de mineração e mercado, por exemplo, de injectoras de plástico. Pero posso dizer para vocês que quase todas as aplicações severas de onde existem aceites hidráulicos em acero, construções e outras aplicações estacionárias, onde existe uma exigência muito alta de desempenho do aceite hidráulico, existe grande oportunidade de desenvolver um trabalho de valor, um trabalho onde o aceite hidráulico é um produto que vai trazer um grande benefício na redução do custo fixo e incremento de produtividade aos clientes. Bueno, eu tenho muito mais informações do que isso, esse é apenas um resumo. Se vocês têm curiosidade ou querem conhecer mais da tecnologia do Lubrizol, por favor, procure a mim, procure a Patrícia ao final de este seminário. Pero de minha parte, o que queria compartilhar com vocês, esse é o resumo da apresentação. Estou aberto agora para perguntas e respostas de vocês. Muitas graças pela atenção de todos. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias para todas las personas que escribieron preguntas acá, recibimos muchas. Entonces, yo voy a intentar combinar las preguntas para que Roberto pueda responder al máximo, pero si no vamos a responder acá en este webinar, Roberto vai entrar em contato com usted para responder todas e fazer contato para falar e esclarecer qualquer dúvida, ok? Ok. Perguntas fáceis, por favor. Se pode mesclar este polímero de Lubrizol com azeite base do grupo 1 e tem também uma outra que habla de base que tão usual é o uso de bases grupo 2 e 3 em los aceites hidráulicos. Ok, gracias por la pergunta. Bueno, eu vivo em Brasil, atendo a toda a Latinoamérica. Antes da pandemia, viajava. Alguns de vocês devem me conhecer pessoalmente. E acá em Brasil, particularmente, o grupo 1 tinha muita fortaleza. Depois da pandemia e também por alguns problemas internos, o grupo 2 está quedando muita força, não? Então, eu posso dizer a vocês que hoje o grupo 2 é o tipo de aceite que tem uso mais habitual para esse tipo de produto.
Todos los estudios que compartilhamos con ustedes fue desarrollado en grupo 2, porque estamos desarrollando una investigación para todo el mundo. Entonces, el grupo 2 fue el escolhido, pero no hay ninguna restricción a utilizar el grupo 1. No hay problema de instabilidad, turbación. El desempeño puede tener un poco abajo tal vez, pero no esperamos una diferenciación tão significativa. E quando compartilhei as slides sobre Lucante, eu disse que poderia também mesclar com o grupo 3. Então, uma mescla de grupo 2 e grupo 3 com Lucante também é outra possibilidade, buscando ainda mais maximizar os benefícios. Então, para os expertos de la indústria onde eventualmente têm acesso a uma base grupo 3, um preço especial, e gostariam de optimizar o benefício, mesclar Lucante com o grupo 3, isso seria uma ideia muito bem-vinda e muito interessante. Creio que seria algo muito possível e com grande possibilidade de êxito. Algo mais, Patrícia? Gracias. Sí. Tiene una acerca de filtrabilidade. ¿Existe una mayor tendencia a obstruir el filtro con los polímeros en comparación con el aceite hidráulico monogrado? Y una pregunta también sobre filtrabilidad es si existe una limitante con este aditivo, este polímero, para filtrarlo con filtros más pequeños o a bajas temperaturas. Ok. Bueno, todo el desarrollo que Lubrizol hace está sempre muito conectada com os OEMs. Eu não vou citar o nome dos fabricantes porque são conhecidos de vocês. E todos eles fazem ensaios de filtrabilidade. Ensaios estes que são ensaios STM, IP, são ensaios conhecidos, não? E todos os polímetros, não estou falando solamente de Lucante, também de outros números, por exemplo, PMA, eles cumprem o desempenho no sistema hidráulico sem ocorrer, como dizer, bloqueio ou entupimento de filtros. Então, não é tamanho de polímero tão grande que poderia ocorrer entupimento ou bloqueio de sistema hidráulico. Então, pode se quedar tranquilo com relação a este, porque foi dos primeiros pontos que a indústria evalua ao princípio para exatamente fazer a sugerência de mover-se de monogrado para multigrado. Okay? Gracias. ¿Y cuál es el SSI de los polímeros Lucante y PMA elegidos para este trabajo? SSI é o X-Stability dos perímetros, creio que é isso que está a perguntar. Bueno, como disse ao princípio, Lucante tem uma estabilidade ao cisalho muito alta. Não é, por exemplo, como um OCP, que se usa muito em automotriz, e não é um polímero adequado para industrial. O CP tem uma fortaleza de incrementar o CP muito forte, põe o nível de índice de viscosidade muito alto. Pero não é adequado para industrial porque não tem estabilidade ao cisalho, se vai amolir e vai se perder normalmente muito rapidamente. Não? PMA desse tipo, muitas vezes tem quando é muito bueno, tem um SSI cerca de 40, pode chegar entre 40 e 60, pero 40 é um número razoável. E no caso de Lucante, estamos falando do SSI entre 15 e 20. Então, realmente tem um nível de cisalho muito baixo. O índice de viscosidade chega a um nível aceitável, algo como 150, 160, pero não chega muito alto. Pero mais importante é que o nível de índice de viscosidade é bastante estável. Como disse ao longo da apresentação, não sei se firmou muito essa informação, temos que ter um aceite hidráulico que mantenha as propriedades ao largo de muito tempo. Os fabricantes de OEMs querem cambiar o fluido com 4.000, 6.000 horas, às vezes 8.000 horas no futuro. Então, se vão cambiar para um aceite multigrado, querem manter esse nível de multigrado, esse desempenho de polímero por muito tempo. E, claro, existe também reemplazo. O sistema tem um pouco também de
vazamento, pérdida de aceite. Entonces, existe un reemplazo parcial del sistema hidráulico en los sistemas. Entonces, si el polímero no tiene estabilidad, se empieza con alto nivel, pero baja la cantidad de polímero y se hace el reemplazo, la mezcla no es la ideal, no es la misma inicial. Entonces, no tiene un producto que va a tener un desempeño a largo de tiempo. Pero con la base lucante, ustedes tienen una adición de un producto nuevo con el producto antiguo que está practicando, ¿ok? Una adición parcial, 5 o 10%, por ejemplo, y va a mantener el nivel de desempeño a largo de tiempo. Entonces, no, yo comparo mucho el polímero con una corrida de caballos, ¿no? No adianta ter un caballo que es muy bueno en la partida, pero no tiene fortaleza para llegar a la final. Entonces, Lucante es exactamente el caballo fuerte que empieza muy bien y mantiene el desempeño a lo largo de todo el ciclo de sistema hidráulico, el ciclo de la corrida, como hace la comparación. ¿Ok? Ok, gracias. Tiene una outra acá. ¿Por qué comparaste contra un aceite HM con un HV y no HV con HV? Hacemos comparação em quase todas as aplicações HV com HV. Eu creio que houve uma solamente que foi HM com HV. A explicação de isso é porque para a temperatura, deixa-me volver acá, exatamente para buscar onde está. Graças pela pergunta, porque demonstra claramente que a pessoa se quedou bastante atenta a los ensaios que estávamos a compartilhar. Onde está? Existe um slide realmente que é HM. Mira, HV com HV. Então, estamos comparando multiviscoso com multiviscoso. Creio que já recordo. Foi exatamente na prova de campo. Acá, HM por HV. Graças por a pergunta. Demonstra que a pessoa está realmente bastante atenta. Exatamente porque durante o verano não existe tanta variação de temperatura. Então, o cliente maneja apenas produto HM e não estava disposto a fazer um câmbio por um HV. Então, nesse caso, a comparação foi de um HM com um HV. Pero está correto o seu comentário. Pero quando comparamos um HV com um HV durante o período de inverno, demonstrando muito claramente que existe acá um benefício da base lucante. Pero graças pela pergunta, muito boa pergunta. Algo mais? Sim, muitas. ¿Cómo se logra la mayor producción de unidades con Lubrizol Energy Efficient, Lucante? E para que tipo de equipamento? Hace comentários sobre algum tipo de equipamento específico? Não, está aberta. Bueno, diferentes equipos, diferentes tipos de solução. Então, por exemplo, eu vou comentar sobre mineria, por exemplo, e, por exemplo, a ingestora de plástico, não? A ingestora de plástico, praticamente, teremos um incremento, basicamente, com o câmbio de fluido, ok? E monitorando exatamente a produtividade, quantas botellas ou quantas peças são produzidas durante o período, por exemplo, de um mês, não? Ao longo desse tempo, e qual é a potência que a máquina vai demonstrar para exatamente fazer a força para circular o sistema hidráulico e fazer a extrusão ou a injecção de plástico no molde, né? Então, para a indústria de plástico é uma forma. Posso dizer para vocês que é um tipo de ensaio de campo, uma prova de campo mais simples de manejar. Uma prova de campo, por exemplo, na mineria, eu buscaria um equipamento exatamente bastante robusto. Entre, por exemplo, um caminhão e uma pala carregadora, eu escolheria uma pala carregadora simplesmente porque a pala carregadora, o sistema hidráulico tem há um requerimento muito constante, é bastante dinâmico de uso de sistemas hidráulicos. Então, é onde você pode demonstrar de maneira muito clara
a eficiência deste sistema. Pero outro tipo de indústria, por exemplo, uma indústria de acero, na indústria de acero há um problema muito grave de temperatura e demonstramos que a base lucante, por exemplo, baixa a temperatura. Então, qualquer redução de temperatura de um sistema hidráulico na indústria de acero pode trazer benefício para o funcionamento do equipo. Então, existem diversas formas e podemos eventualmente, se queres, discutir esse tema mais especificamente depois de la conferência Sim. por e-mail ou na conversa, ¿ok? Sim. Pero gracias por la pregunta. Temos que cerrar a hora, pero muchas gracias por todas as perguntas e o Roberto vai falar com todos depois deste webinar. Muchas gracias a todos e boa semana. Gracias Tchau. a todos e, mais que tudo, muita saúde. Se querem todos com muita saúde, muito cuidado com a situação de Covid. Um grande abraço a todos. Tchau.